Pois é, Alice, pelo que eu tenho conversado com você, eu tenho visto que você tem uma seriedade muito grande naquilo que você faz diante do Senhor. Amém. E você sabe que o Senhor ele tem te conduzido, o Espírito Santo tem tocado a sua vida aí nos cultos, né, nas ministrações. Tem alguma situação assim que você viveu, que você falou, nossa, realmente é isso, que de repente você teve uma experiência ali muito real com Deus e depois você ficou ali degustando, como diz, né? Revendo aquele momento. Tem algo assim desse tipo que você possa nos contar? Eu tenho duas coisas, assim, da minha vida que aconteceu, assim, que eu acho muito legal de falar. Foi que antes de eu me batizar, eu fui batizada no Espírito Santo. O que é ser batizado no Espírito Santo? Falar em línguas estranhas, língua dos anjos. E quando eu tinha 9 anos, eu tava cantando a música Pai Nosso. E aí eu comecei a sentir coisas estranhas Olha, e comecei a falar em línguas. E, inclusive, estava em época de pandemia. E aí tem esse vídeo no canal da minha igreja, Resplandecer em Cristo. Inclusive, um beijo para os meus pastores líderes lá, pastora Jo e pastor Rogério. E aí eu comecei a falar em línguas. E então eu fui batizada primeiro no Espírito Santo para depois nas águas. E assim, foi algo incrível. sim. E outra coisa também que me marcou muito é essa questão de que Deus me toca para tocar outras pessoas. E é essa oração que eu faço todos os dias, para que através da minha vida, vidas possam ser alcançadas. E Deus tem feito um trabalhar muito grande através da minha vida para Sei. conseguir levar o evangelho dele através do louvor. E uma das coisas assim que me chamou muita atenção foi quando eu estava em uma igreja, era uma vigília, e Deus falou, me incomodou bastante para me falar com uma menina que estava lá. E ela tava muito de cabeça baixa e assim, sabe? E Uhum. aí eu fui falar com ela e aí Deus começou a me revelar coisas e eu orando nela, Deus falou que estava livrando ela de um suicídio, que ela Nossa, estava que querendo forte. se matar e foi algo muito forte. E aí quando eu abracei ela, ela me contou isso, sendo que eu nunca conheci, não sabia, nunca vi ela na minha vida. E foi algo sobrenatural. Tipo, como que eu sei isso dela, entendeu? Porque Deus me Sim. revelou. E é algo incrível. Porque como que você sabe isso? Tipo, É. e ela me falou tudo que Deus tinha falado comigo para mim falar para ela, ela pegou e confirmou. E ela chorou bastante, me abraçou, pediu muito obrigada. E eu fiquei muito feliz, porque Deus, tudo que eu tenho pedido nas minhas orações, nos meus devocionais, em todas as coisas que eu tenho com Jesus, ele tem realizado na minha vida. E Bênção. de uma forma muito grande. E eu fico muito feliz. E Glória a foi Deus. essas duas coisas que marcaram em mim. E isso é resposta de quê, Alice? Oi? Isso é resposta de quê? De oração. De oração, uma De vida oração. devocional. Fala para mim, sobre o seu dia a dia com Deus. Olha, eu estudo das 9 às 5 horas da tarde. E Nossa, aí eu integral. procurei, eu estudo 9 horas por dia, é integral. E aí eu falei assim, como que eu vou saber lidar, né, com a escola, o meu trabalho, e A, e B, e C, e D, e não sei o quê. E aí eu comecei a quase todos os dias acordar na madrugada, fazer os meus devocionais e na parte da manhã também mostrar o meu devocional. Então lá eu coloco um versículo do dia, todos os dias, basicamente. Essa semana eu não tive muito tempo, confesso. Estou em semana de prova, então tá Sim, bem difícil, tá bem corrido também. sim, E, e aí eu tava tentando conciliar essas coisas, né? sim. E aí, então, eu faço o quê? Eu acordo nas madrugadas, eu tenho já isso.
Eu acordo e eu oro, leio um versículo, canto um louvor, encerro com uma oração e às vezes eu falo algo que me incomoda para Jesus. Eu converso literalmente um momento de intimidade com Ele. É, porque Deus não procura, né, palavras vazias ou só uma oração por orar. Ele quer um Sim, momento de intimidade, entendeu? Um momento de profundidade na palavra dele. Nem que seja 2 minutos, mas que sejam 2 minutos sinceros ali sim, com ele, legal. né? É verdade. Então, eu tenho aprendido muito isso. Que nem que seja, né, por 2 minutos, como eu falei, claro que eu oro mais, Sim. mas desde que seja sincero, que seja do É, seu coração, eu creio que Deus já ouviu as suas orações. Então, eu faço isso todos os dias, meu devocional, o meu devocional da manhã também, que eu posto lá no meu Instagram. Já deixei para vocês. E é isso. é ter uma constância com Deus, né, Alice? É importante, né? Exatamente. Ser Até constante. porque nem só de pão viverá o homem. É. Nem só de Beck vive a Alice, É, né? exatamente, porque não adianta estar só com a sua, como eu posso dizer, com sua carne alimentada e com a sua estatura física alimentada, seu corpo É, alimentado, se o seu espírito está passando fome, está lá na prova, no sim. deserto. Ai, que lindo isso. É uma realidade que os jovens eles precisam entender que cada um tem que ter o seu particular com Deus, tem que ter o seu momento, Exatamente. porque senão, como se você não se fortalecer em oração, em busca na palavra, como que vocês vão, né, encarar lá fora os desafios? E olha que não são poucos, né, Alice? Exatamente. Muitos desafios e, tipo assim, não é fácil. Como eu falei, o diabo, ele oferece tudo, tudo do bom e do melhor, o mundo oferece tudo do bom e do melhor, mas ninguém obriga você a entrar nisso. Então, tem que estar com a mente, em Deus, em Cristo Jesus. É isso que eu quero, é esse lugar que eu vou, é esse caminho que eu quero seguir, porque Jesus mesmo já dizia, eu sou o caminho, a verdade e a minha, e a vida, né? Sim, Então, eu penso muito nessas coisas, né? E é isso. Acho que muito bom. os jovens têm que lembrar que não existe amanhã, porque o amanhã já será hoje. Então não deixa para fazer amanhã, porque amanhã já vai ser Isso. hoje. Sim, Então tem que pensar verdade. agora, tem que agir agora, orar agora. Não, eu vou começar a fazer que nem tem muita promessa do final de ano, né? Não, ano que vem vai dar tudo certo. O E nunca dá regime, certo, né? nunca acontece. E é o regime, é a oração. Não, porque a meta é ler a Bíblia inteira até o final do ano. Meu Deus. E Fala nunca, e sério. nunca ler a Bíblia até o final do ano. Sempre tem um imprevisto, sempre não dá ruim. Então não deixa para amanhã. Faça Sim, agora, jovem. Faça agora. isso mesmo. É isso mesmo, Alice. Tá certíssima. Uma mensagem tanto para esses jovens, né? Porque tem jovem Exato. que, olha, ainda bem que é só Jesus, né? Ainda bem.